daqui. Boa tarde, obrigada, Fabiola. Boa tarde, Josias. Boa tarde, Thales, e a todas e todos que nos ouvem. Pois é, Fabiola, eu estava ansiosa por uma apuração da Carolina Brígido sobre esse tema, ansiosa para saber qual era a temperatura nos bastidores do STJ, depois de a gente, enfim, assistir ao exemplo que a Espanha deu na condenação do Daniel Alves, né? É um pouco constrangedor que a gente, no mínimo, né, que a gente esteja exportando jogadores estupradores para fora do Brasil. Já temos dois condenados, dois célebres jogadores brasileiros condenados por estupro. No caso do Robinho, estupro coletivo de vulnerável, porque a vítima estava alcoolizada e sem condições de consentir. É um crime hediondo, um crime gravíssimo e é uma vergonha para o nosso país que esse jogador volte para cá e fique foragido da justiça, solto, participando de churrascos no Santos, que é um dos times, né, mais importantes do Brasil, berço do Pelé. É muito constrangedor, é uma vergonha para a gente. E aí, diante de todo o silêncio que a gente comentava já na condenação do Daniel Alves, né, o silêncio dos jogadores, quando algum técnico se dá para falar sobre esse crime e fala besteira, então é realmente uma vergonha, assim. Eu acho que a reação dos jogadores é vergonhosa, dos técnicos é vergonhosa, da CBF, esse silêncio da CBF é absolutamente constrangedor. Se tem dois jogadores tão célebres condenados por estupro lá fora, imagino que os jogadores aqui dentro, diante do exemplo que estão recebendo, não fazem. Então, Fabiola, eu acho que é o presente que eu quero aqui para o mês da mulher, que o Robinho seja condenado no Brasil também, para que a pena possa valer aqui, ele possa ser preso, sim, porque ele está condenado em última instância na Itália por um crime, Fabiola, que aconteceu em 2013. Ele está desde 2013 impune. E eu fico vendo essa manifestação que a gente mostrou aqui, que ainda é tímida, porque deveríamos estar todas na rua pedindo a prisão do Robinho. A gente devia pedir medida protetiva, afinal tem um estuprador condenado solto, né? Então, assim, ele é uma ameaça a todas as mulheres, se ele é um estuprador que acha que não tem a menor importância. Inclusive, queria deixar aqui a dica para quem não ouviu ainda o podcast do UOL, Os Grampos do Robinho, da Janaína César e do Adriano Wilson, que escutem, porque ali tem gravações muito importantes que a justiça italiana fez do Robinho conversando com seus passas, que denotam muito como eles veem, né, a desimportância que eles dão para o corpo da mulher e para o crime que cometeram. Eles falam de forma bastante banal e jocosa sobre o crime que eles cometeram e que deixou uma mulher absolutamente traumatizada, né, Fabiola? Então, a gente espera que tenha celeridade e que tenha uma punição devida, que o poder desses homens, o dinheiro que esses homens têm, não os façam passar impunes por um crime tão grave. Eu lembro bastante que o Thales falava muito do Robinho quando a gente começou a trazer a história aqui do Daniel Alves, né, o Thales? Você também que acompanha aí os bastidores em Brasília, e quando veio esse podcast fortíssimo, a Cris até fez bem de lembrar, tá à disposição para quem quiser, pode assistir pelo YouTube, dá para assistir também em todas as plataformas de podcast, ou se você der ali um Google, você vai achar nas páginas do UOL também os capítulos relacionados a essa investigação jornalística, né, com conteúdo que o UOL conseguiu com exclusividade, que fez parte dos autos lá na Itália. E o Thales falava o quanto era importante o caso Robinho vir à tona depois do Daniel Alves, né, Thales? Como é que você vê aí essa possibilidade de Robinho ser preso ainda nesse mês? Porque nessa coluna da Carol Bridges ela fala isso. Dia 20 a possibilidade de ser homologada. Ainda bem, né? Porque eu temo, meu temor é que acabassem transferindo o Daniel Alves para cá, permitindo que ele viesse para cá, e esse exemplo de impunidade do Robinho fosse seguido, né? E o Daniel Alves, então, vem para o Brasil para flanar aí na praia, nos churrascos dos parceiros dele e do Neymar, que pagou lá a grana, a indenização. Então, o temor é que a impunidade do caso do Robinho se espalhe e atinja também o Daniel Alves. Pelo jeito, não vai atingir. Pelo jeito, Daniel Alves vai ficar por lá preso e o Robinho aqui, graças a Deus, o STJ está, conforme diz a Carolina Brígido, está estudando já mandar prendê-lo, porque não é possível
esse cara ficar solto depois do que ele fez. Não é inaceitável. É o que disse a Cris, né? Então ela vai ter que pedir uma medida judicial para se proteger do Robinho. Ele está solto aí, é um estuprador reconhecido, condenado, reconhecido como estuprador. Qual a importância dessa prisão, né, o Josias, de ela acontecer? Porque isso que é importante, assim, não existe uma torcida, né? A gente não é uma questão de torcida, é uma questão de cumprir, né, uma sentença judicial. É disso que estamos falando, né, Josias? Eu acho que é muito importante deixar claro. E o que Sem dúvida. significa essa prisão, se ela vier a acontecer, para que a gente possa ter punição a crimes como esse no nosso país, envolvendo pessoas que são famosas, poderosas, endinheiradas, né? Certas decisões, elas transcendem o mero cumprimento do dever de autoridades e de instituições, né? Nesse caso específico, só a desmoralização do Brasil salvaria o Robinho da execução dessa pena de prisão. Seria preciso que o Brasil se desmoralizasse para que o Robinho não fosse preso. Ao julgar esse caso, o Superior Tribunal de Justiça ele vai decidir, na prática, que país o Brasil quer ser. Porque nós estamos tratando de uma decisão que foi tomada pelo governo da Itália, que pediu ao Brasil que determinasse o cumprimento de uma pena que transitou em julgado na Itália, no Brasil. Há, na legislação brasileira e num tratado bilateral firmado entre Brasil e Itália, há brechas para que o jogador cumpra a pena de prisão no Brasil. Tem advogado aí questionando e tal, mas efetivamente existe essa perspectiva. A ministra Maria Tereza Assis Moura, que é a presidente do STJ, quando ela mandou citar o Robinho para que ele apresentasse defesa no processo, ela lembrou que não há uma decisão anterior no STJ que sirva de parâmetro para esse julgamento. E, em função disso, até estão retardando. Isso está demorando demais. E o Robinho, alheio à polêmica, ele exibe aí a sua impunidade na Baixada Santista, como se nada tivesse sido descoberto contra ele na Itália. E o Robinho foi condenado na Itália, numa decisão irrecorrível, condenado a 9 anos de cadeia. O crime é muito grave. Ele participou de um estupro coletivo de uma jovem albanesa numa boate em Milão. Isso aconteceu em 2013, veja, estamos em 2024. E aí ele escapuliu para o Brasil, fugiu para o Brasil, e como a Constituição brasileira proíbe que brasileiros natos sejam extraditados, ele está aqui no Brasil, e a Itália pediu para que a pena seja cumprida aqui. Então, isso é um imperativo. A decisão do STJ, ele só tem duas alternativas, ou manda prender o Robinho. Não há outra, não há uma terceira alternativa. A hipótese de o Robinho ficar em liberdade, depois dessa sentença transitada em julgado na Itália, desmoralizaria o Brasil. Então, não seria concebível. O tribunal está demorando demais, Robinho foi citado, procrastinou, empurrou com a barriga, porque disse não precisava traduzir os documentos que vieram da Itália. Então, tudo são manobras protelatórias que o STJ engoliu e está marcado o julgamento. E não há outra hipótese a não ser essa de determinar o cumprimento da pena do Robinho num cárcere aqui no Brasil. O contrário disso, Fabíola, seria a desmoralização. O país ficaria desmoralizado perante si mesmo, perante a comunidade internacional, sobretudo depois que aconteceu o julgamento do Daniel Alves, da forma como aconteceu. Nós falamos tanto aqui na Espanha, né? Não determinar a prisão do Robinho aqui seria, de fato, uma desmoralização.